Tecnologia. Um conceito fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento da espécie humana. E a tecnologia existe desde antes de se existir a civilização. Mas foi mais para os últimos séculos que tivemos ganhos insanos de tecnologia e produtividade no mundo. E dito isso, a tecnologia, como qualquer outra ferramenta, pode ser usada tanto para o bem ou para o mal. Apesar que conceitos de bem e mal pode ser bastante relativo, né? Mas o ponto é que a tecnologia, quando cai nas mãos certas ou erradas, podem dar o poder de controle total sobre as pessoas ou de liberdade total. É quase como se fosse uma guerra, onde existem aqueles que querem te dominar, te deixar dependente, escravizar, e aqueles que querem te dar uma luz, te tornar independente e livre. E pensando nisso, eu quero neste vídeo te mostrar esses dois lados, mostrar quais são essas tecnologias que possuem esse poder de te controlar ou te libertar em vários aspectos diferentes. Então, vamos lá. Bom, vamos começar primeiro pela parte ruim. Vamos falar primeiro daquelas tecnologias que querem te tornar dependente, refém ou escravo, tanto das suas próprias tecnologias ou com auxílio delas para este fim. Mas antes de falar sobre as tecnologias em si, precisamos dar nome aos bois e falar quem são essas coisas ou instituições que querem você submisso e dependente. Bom, e não tem jeito. Se nós olharmos para quem tem poder hoje no mundo e quem pode, digamos, mandar na sua vida, são os estados e os governos espalhados pelo mundo, os grandes bancos e bancos centrais, as grandes empresas e corporações. São eles que no fim do dia possuem o poder de verdade. E assim, esse vídeo não tem o objetivo de demonizar governos ou grandes empresas, de forma nenhuma, mas é inegável que são eles que comandam o mundo e você pode ser diretamente afetado com ações dessas entidades poderosas, né? Tá, mas chega de papo. Agora eu quero listar e explicar essas tecnologias que têm o poder de te controlar ou dominar. Bom, o primeiro aspecto que eu quero abordar são as tecnologias que têm o objetivo de tornar um dependente ou até mesmo um viciado. Nessa modalidade existem várias tecnologias especializadas nisso, como por exemplo as próprias redes sociais, que são totalmente pensadas com seus algoritmos para fazer você ficar o máximo de tempo dentro daquela rede, e isso é feito em todas elas, como aqui mesmo no YouTube, no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e etc. Bom, só para você ter uma noção, o brasileiro passa em média 10 horas diárias na internet conectado. E dessas 10 horas, 3 horas e 42 minutos são em redes sociais. Sendo então o segundo país do mundo que fica mais tempo em frente a uma tela, atrás apenas da África do Sul. E assim, as redes sociais podem trazer muitos benefícios, como você se conectar com uma comunidade, poder monetizar e ganhar dinheiro com as redes sociais, conhecer novas pessoas, mas quando esse lazer barra entretenimento consome grande parte da sua vida de forma descontrolada, você fica totalmente zombificado, passivo, não consegue pensar por si próprio ou ter um rumo na vida, né? E pode acabar apresentando sintomas como ansiedade, depressão, sensação de isolamento, esgotamento, comportamento agressivo. Então, desenvolver um autocontrole está se tornando cada dia mais fundamental para você ter uma vida saudável e livre dessas dependências. Existem outros equipamentos e tecnologias que também têm a capacidade de te viciar, como os videogames, streaming, pornografia na internet, realidade virtual. Bom, tudo aquilo que tem uma liberação fácil de dopamina pode te viciar e te tornar um dependente. Bom, as redes sociais possuem esse problema do vício e da dependência que causa nas pessoas e tiram, digamos, a sua autonomia e liberdade. Mas um outro problema muito sério que poucas pessoas se atentam são que as redes sociais e outros sites possuem acesso de forma quase que total sobre a sua vida pessoal e principalmente sobre seus dados pessoais. E as pessoas não param para raciocinar e pensar o quanto isso é perigoso e problemático, pois as Big Techs ou as grandes empresas de tecnologia têm total acesso às suas informações pessoais, onde eles podem fazer o que quiser com esses dados, como vender para outras empresas, te monitorar ou até mesmo fornecer seus dados para um governo ou para a justiça, ou até mesmo ser usado por golpistas e criminosos. E em muitos casos também, seus televisores, celular e notebooks possuem câmeras que ficam te monitorando o tempo todo sem que você saiba. E você pode até pensar que, mas não tem problema meus dados pessoais e eu ser monitorado por essas empresas ou pelo governo, pois isso irá tornar a internet mais segura. Bom, eu discordo um pouco dessa opinião, mas é uma forma de se analisar, né? Mas o ponto é que você gostando ou não, será feito o seu monitoramento total online, já que você mesmo fornece seus dados pessoais de graça na internet para essas empresas. Mas seguindo, bom, essas duas situações de perda de liberdade como vícios e falta de proteção nos seus dados e informações pessoais na internet são problemáticas, mas têm solução, pois por maior que essas empresas de tecnologia sejam,
Você não é obrigado a usar os seus serviços, pois não tem ninguém apontando uma arma na sua cabeça obrigando você a utilizar. Mas as próximas tecnologias que eu vou apresentar, você não tem muita escolha, pois elas fazem parte dessa entidade que você contribui, gostando ou não, que é o Estado. Bom, em todo o mundo existem diferentes tipos de governo e diferentes estruturas de Estado. Tem aqueles que têm um viés mais ao lado da democracia, com o voto universal, para eleger os representantes, e tem aqueles que são mais ligados a uma figura central, como monarquistas, absolutistas ou ditaduras. E o vídeo não é para falar sobre política, eu prometo. Vamos apenas falar sobre as tecnologias que, pelo poder do Estado, têm a capacidade de controlar, dominar ou até escravizar, dependendo do país onde você viva. O primeiro tipo de tecnologia que eu quero informar no vídeo são as tecnologias de vigilância e monitoramento dos cidadãos, ou como é popularmente chamado, crédito social. Em prática, todos os países do mundo que têm algum nível de informatização, existe algum tipo de crédito social, ou uma espécie de score social. No Brasil, por exemplo, existe o sistema do Serasa, onde você ganha pontos por não possuir dívidas e pode ganhar alguns benefícios, em empréstimos, por exemplo. Mas esse sistema não vai muito além disso. Não chega a ser tão invasivo como em outros países, como por exemplo a China, onde lá sim tem um dos sistemas de vigilância mais sofisticados e avançados para o controle de população no mundo inteiro. Bom, para explicar melhor o sistema de crédito social chinês, ele é basicamente um sistema de pontuação gamificado na qual ele ranqueia e pontua as pessoas com o objetivo de torná-las bons cidadãos. E obviamente, na visão do próprio governo chinês, né? E com essa pontuação do comportamento social das pessoas, pode estabelecer uma série de punições ou recompensas dependendo das suas ações. Bom, esse sistema de vigilância começou em 2014 com alguns governos locais, mas logo se espalhou por todo o país. E hoje ele possui um complexo sistema de vigilância com milhares de câmeras com reconhecimento facial espalhadas por todos os lugares do país. E por meio de softwares com inteligência artificial, consegue identificar as pessoas com até 99% de precisão. Também coletam dados na internet, que é totalmente controlada pelo governo, e em registros governamentais também. Tá, mas para que serve esse crédito social? Bom, como dito antes, a ideia do governo chinês é de construir confiança e punir aqueles desalinhados ao governo, e favorecer os que seguem a regra. E esse sistema, ele é tão bizarro e complexo que, por exemplo, se você tiver um crédito social ruim, você pode ficar impedido de se matricular em uma boa escola ou de ser contratado em algumas vagas de emprego. Em 2019, foi mostrado que 27 milhões de passagens aéreas foram negadas a pessoas consideradas não confiáveis. E se você atingir uma posição de indigno de confiança pelo crédito social chinês, você pode ficar em uma espécie de lista negra do governo, onde pode ser punido de 2 a 5 anos com medida de reeducação. E o mais bizarro ainda é que essas pessoas na lista negra têm os seus dados pessoais exibidos pelo governo, tanto de forma online quanto em locais públicos como cinemas, ônibus e etc. Mas por um outro lado, se você for um puxa-saco, se você for um bom cidadão, você pode receber benefícios e recompensas, como menor tempo em filas de hospitais, agências do governo, desconto em hotéis, mais chance de receber ofertas de emprego. Enfim, é basicamente aquele episódio do Black Mirror, só que na vida real e muito pior. Bom, eu poderia continuar falando dessa bizarrice que é o crédito social chinês e que muitos governos do mundo sonham em implementar, mas ainda tem mais tecnologias que podem te controlar ou escravizar que merecem a devida atenção. E a próxima tecnologia que também é tão perturbadora e controladora igual o crédito social chinês, que talvez você ainda não ouviu falar, são as famigeradas CBDCs, ou Central Bank Digital Currency, ou em português, moeda digital do Banco Central. Bom, antes de eu explicar o que é uma CBDC, eu quero parar esse momento para refletir um pouco e pensar, na opinião de vocês, quais são as melhores formas de se controlar uma pessoa? Bom, aqui no próprio vídeo eu já dei alguns exemplos dos meios para você poder fazer isso. Por exemplo, você pode controlar essa pessoa pelo seu vício e dependência por algo ou por alguma substância, pela vigilância e controle, onde você premia ações que você gosta e pune ações que você não gosta, ou você pode controlar alguém de forma financeira, onde aquela pessoa fica totalmente dependente financeiramente de você. E se você parar para pensar, as CBDCs são meio que isso, uma forma do governo ter total controle financeiro sobre as pessoas. Tá, mas vamos entender propriamente o que são as CBDCs e como elas funcionam. Bom, as CBDCs são basicamente dinheiro digital, eletrônico ou virtual que são geradas e emitidas pelo governo, ou melhor, pelo Banco Central. E as CBDCs têm o objetivo de substituir o dinheiro físico ou dinheiro no papel pela moeda virtual, fazendo com que tenha menos custo na emissão das notas físicas e que consiga ter mais controle contra a corrupção, sonegação e tudo aquilo que o governo considera errado, né? Bom, obviamente as CBDCs foram totalmente inspiradas pelas criptomoedas, mas diferente das criptomoedas que geralmente são privadas ou descentralizadas, as CBDCs do governo é totalmente controlado, tão controlado que faz até aqueles mais defensores do Estado ficarem alerta.
alerta. E para você que acha que isso é só teoria da conspiração e que nunca vai acontecer, já existem mais de 130 países que estão fazendo algum tipo de teste com as CBDCs. E cerca de 11 deles já lançaram sua moeda digital e outros 21 estão testando projetos pilotos. E uma outra análise mostra que 19 dos 20 países do G20 estão em estágio avançado para o desenvolvimento das CBDCs. E o Brasil é um desses países que está extremamente avançado, onde a moeda brasileira já tem até nome e se chama Drex. E tem previsão de ser lançada em 2024 ou 2025. E muita gente pode pensar que o Drex, a moeda do governo, pode ser igual ao Pix, mas na verdade eles são bem diferentes. O Pix ele é apenas uma forma de pagamento, como cartão de crédito, boleto e etc, né? E o Drex é uma moeda igual ao real, só que virtual. Bom, então as CBDCs ou dinheiro digital é uma pauta global que quase todos os países estão indo para este caminho. Mas aí você pode pensar, por que as CBDCs podem ser perigosas e como elas tiram nossa liberdade? Bom, eu não sei vocês, mas pra mim é um pouco óbvio que quando você dá poderes demais para uma entidade ou uma pessoa, geralmente esse ser acaba sendo corrompido. E geralmente também ele usa todo esse poder para o mal e para o controle. E as CBDCs vão dar ao Estado um poder de controle que eles nunca tiveram antes na história. Tá, mas você pode até estar falando agora que o nosso dinheiro já é controlado e que não vai mudar nada. Bom, eu queria ser tão otimista assim, mas infelizmente eu não consigo. Bom, realmente nosso dinheiro já é controlado, já que os governos dos países têm o monopólio da moeda e as pessoas são obrigadas por lei a usar aquele dinheiro, ou como é chamado, dinheiro fiduciário de curso forçado, que traduzindo é basicamente o dinheiro do governo que você é obrigado a usar. No Brasil se usa o real, nos Estados Unidos o dólar e na Europa o euro e por aí vai. Mas o controle que os estados possuem atualmente, que já é algo bem bizarro por si só, né? Pois você obrigar uma pessoa a usar um dinheiro que muitas vezes ela não quer, já é algo bem questionável. Mas os estados atualmente podem no máximo, digamos, manipular o dinheiro e controlar o dinheiro até certo ponto. Ele pode manipular com truques como a impressão de dinheiro, que gera a temida inflação, e eu falei que o governo pode controlar até certo ponto por causa do dinheiro físico, pois como o próprio nome sugere, o dinheiro físico, ou na cédula, precisa ser confiscado fisicamente, que dá mais trabalho para o governo e é bastante passivo de sonegação, informalidade e etc. Por exemplo, você pode comprar coisas que o governo considera ilegal com o dinheiro físico sem o governo ficar sabendo, o que com as CBDCs seria impossível, pois em um futuro próximo, quando já não existir mais o dinheiro físico, pois a maioria dos países já estão restringindo a moeda física, você vai ser obrigado a usar o dinheiro virtual do governo, onde o governo vai saber tudo sobre o que você faz com aquele dinheiro. Ele saberá quem comprou, quem vendeu, o produto, toda a rede de compradores, o dia e hora da compra. Bom, absolutamente tudo vai estar no banco de dados do governo e a sua privacidade simplesmente não vai existir mais. Eu sei que em países sérios, as CBDCs podem ser usadas para combater a corrupção e outros problemas, mas sinceramente é muito difícil acreditar que algo nesse sentido aconteça, principalmente no Brasil. Bom, mas agora vem a parte bizarra sobre as CBDCs, pois como é um dinheiro totalmente controlado pelo governo, ele poderá fazer o que quiser com quem utiliza aquele dinheiro virtual. Por exemplo, o governo poderá especificar ou limitar produtos que você pode comprar, ou uma quantidade específica que você pode consumir daquele item. O governo pode colocar prazo máximo para você gastar aquele dinheiro, como já está acontecendo na China, onde o dinheiro tem um prazo de validade. O governo poderá fazer taxações automáticas do seu salário sem aviso prévio nenhum, ou então confiscar seu dinheiro de forma automática caso você cometa alguma infração. Bom, basicamente você perderá sua autonomia sobre o seu próprio dinheiro e o governo irá te fiscalizar e vigiar a sua vida financeira o tempo todo. E se você cometer algum erro ou crime, será punido de forma automática sem poder recorrer a nada. Bom, essa tecnologia nas mãos de países ditatoriais que são a favor de censura, controle de população e perseguição é algo incrível. Irá dar poder a esses líderes autoritários que eles nunca tiveram antes. Bom, mas chega de falar das CBDCs. Agora, para finalizar, essas tecnologias que são usadas e pensadas para o controle, dominação e escravidão das pessoas, vamos para o último tópico que eu quero falar, que são as tecnologias para acabar com o anonimato das pessoas, tanto na internet quanto na vida real. Bom, muitas pessoas têm a ideia, na minha visão equivocada, que defender o anonimato das pessoas é algo ruim e prejudicial na sociedade, principalmente na internet. Mas se você busca liberdade e ser um indivíduo independente, você precisa estar anônimo, para evitar problemas e eventuais perseguições. Isso em situações extremas, né? Mas o anonimato é uma ferramenta poderosíssima para te proteger e defender contra aqueles que querem te dominar, controlar ou censurar. Bom, o real anonimato hoje em dia é extremamente difícil,
pois a internet é quase toda vigiada, seja pelas empresas ou pelo governo. Por exemplo, hoje em dia, para você abrir uma conta em qualquer rede social ou site, você precisa fornecer seus dados pessoais, obrigatoriamente. Mas até aí, tudo bem. Esse é o preço que tem que se pagar para ficar conectado com as outras pessoas. Mas o problema é que a vigilância e o controle não param por aí, já que estão se estudando formas de você ser identificado dentro das redes sociais que acabam totalmente com seu anonimato. Por exemplo, já existem hoje muitos sites e programas que querem a sua total identificação, com seu CPF, documento de identificação e dados pessoais, para criar uma espécie de ID digital, e também com o famigerado QIC, que quer dizer Know Your Customer, ou Conheça seu cliente, que é usado principalmente para serviços financeiros, no qual, além de fornecer seus dados pessoais, é necessário fornecer imagens do seu rosto para identificação. E a ideia é combater fraudes financeiras, mas acaba sendo extremamente invasivo e você perde totalmente seu anonimato, e fica muito mais rastreável. Mas o controle não para por aí, pois se essa tendência de combate ao anonimato continuar, talvez no futuro mais distópico, será necessário fazer cadastro biométrico para acessar alguns serviços na internet, ou de reconhecimento facial, como já existe na China, com o crédito social, ou no sistema brasileiro com o GovBR e também com o próprio QIC, que eu falei antes. Ou até mesmo, ainda mais no futuro, com o reconhecimento da sua íris do seu olho, que é feito em alguns filmes de ficção, Bom, enfim, o futuro tende a acabar com o anonimato das pessoas e nós nem estamos percebendo. Bom, nós já falamos bastante das tecnologias que têm o poder de te controlar, agora vamos fazer o contrário, destacar as tecnologias que têm o objetivo de te defender, libertar ou proteger desse controle listado antes, Olha, a grande maioria das tecnologias que eu vou listar para te defender são mais focadas para o ambiente da internet. Pois se você parar para pensar, suas informações e seu rastro digital fica muito mais seguro se você não acessar a internet e viver alheio a isso. Mas como hoje em dia é praticamente impossível viver sem essa tecnologia, pois precisamos dela para o trabalho, tarefas do dia a dia e várias outras funções, então é no ambiente virtual da internet que eu quero me focar mais. Então, vamos à lista. Bom, a primeira coisa que temos que pensar é como vamos acessar a internet sem ser vigiado ou rastreado ou conseguindo ser anônimo o máximo possível. Isso dependendo de até onde você está disposto a ir para proteger os seus dados. Inicialmente, quando você acessa a internet, você acaba gerando dados e informações a seu provedor de internet, como seu endereço IP que você possui. E já por esse endereço você já pode ser rastreado, onde qualquer pessoa que consiga saber o seu endereço IP já consegue saber algumas informações, como seu provedor de internet. E se você fizer algo, digamos, ilegal, as autoridades podem intimar o seu provedor a descobrir quem estava usando aquele IP, quais serviços foram acessados por ele também, além também de suas informações e dados pessoais. Então, proteger o seu endereço ou não ser rastreado por ele é fundamental para conseguir o seu anonimato. Bom, você pode tentar se conectar à internet sem usar a sua própria rede, como em redes públicas, tanto Wi-Fi ou cabeado, como em hotéis, bibliotecas, restaurantes e etc., onde cada conexão nova irá gerar um IP diferente. Mas o problema é que essas redes são totalmente não seguras, pois são alvos fáceis de hackers que buscam invadir dispositivos e roubar dados. A outra opção seria você usar uma VPN, que aí sim você fica mais protegido, pois as VPNs é justamente uma rede privada que estabelece uma conexão protegida ao usar redes públicas. E as VPNs criptografam seu tráfego na internet e disfarçam a identidade online, onde torna mais difícil para terceiros rastrear sua atividade ou roubar seus dados, E como funciona a VPN? Bom, a VPN oculta o seu endereço IP, deixando que a rede redirecione você por meio de um servidor remoto. Isso significa que se você navegar online como a VPN, o servidor VPN se tornará a fonte dos seus dados. E também seu provedor de internet e terceiros não poderão ver quais sites você visita ou quais dados você envia e recebe online. Bom, as VPNs possuem vários benefícios, como privacidade, onde pode proteger seus dados pessoais, informações de cartão de crédito, histórico de navegação e com seu anonimato ocultando seu endereço IP para sua segurança, já que usa criptografia para proteger sua conexão. E também outras situações, como você poder usar um serviço globalmente caso seja bloqueado no seu país de origem. Bom, as VPNs são muito boas, mas o grande problema delas é que elas precisam de um terceiro ou uma empresa para fornecer o serviço de VPN ou rede privada. E se você quer ficar anônimo, nunca é bom depender de terceiros, ou então fornecer seus dados pessoais para se cadastrar nesses serviços, pois você vai acabar ficando rastreável do mesmo jeito. E não só isso, o processo de você escolher uma VPN pode ser meio complexo, pois existem aquelas pagas e gratuitas. E não tem jeito, você vai ter que pagar uma assinatura para ter uma VPN mais completa e segura, pois muitas dessas VPNs gratuitas acabam mais atrapalhando do que ajudando, pois acabam deixando sua conexão mais lenta, podem monitorar os usuários, vendem os seus dados pessoais, e existem reclamações que muitas delas fazem desvio de banda larga, e onde muitas vezes você não tem como ter certeza que estão protegendo realmente seus dados, entre outros problemas. Então, se você usa VPN, escolha muito bem o serviço que irá utilizar. Ou então você pode tentar fazer a sua própria VPN, que é um processo
relativamente complexo que eu não vou explicar nesse vídeo, mas vale a pena pesquisar depois. Bom, eu já falei bastante das VPNs e agora eu quero falar de uma outra forma de você também ficar mais protegido e anônimo ao acessar a internet, que é a rede e o navegador de internet Tor. Bom, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre esse navegador, principalmente quando se pesquisa sobre Deep Web, Dark Web, etc, né? Onde existem muitas lendas e mitos sobre isso. Mas diferente do que muita gente pensa, que a rede Tor é usada apenas para cometer crimes ou ver conteúdos ilegais, na verdade, o seu real propósito é a proteção e anonimato dos usuários e tentar estabelecer uma internet sem vigilância e controle de terceiros. Tá, mas como funciona a rede Tor? Bom, o Tor é um navegador anônimo gratuito e de código aberto que permite você navegar na internet sem ser rastreado e é usado para quem quer driblar censura e controle, onde ele apaga o seu histórico de navegação automaticamente após finalizar a sessão e criptografa o tráfego online. Além disso, possui uma vasta rede de servidores e roteadores conhecidos como nós, que servem para ocultar o IP e proteger a navegação, e por isso pode acabar sendo proibido em alguns países como na China. Foi originalmente desenvolvido pela Marinha dos Estados Unidos para ajudar na proteção e comunicação da inteligência americana e hoje é uma plataforma de privacidade e código aberto disponível a todos. E quais são as vantagens e desvantagens da rede Tor? Bom, a maior vantagem é você poder acessar a internet de forma anônima e privada, onde vai ser quase impossível saber quais conteúdos você está acessando ou recebendo ou transmitindo dados. Mas você precisa tomar alguns cuidados, pois você vai estar acessando uma internet desprotegida, digamos assim. Então é bastante recomendável você usar uma VPN ou ter um bom antivírus, ou tomar bastante cuidado nos sites que você for acessar. Apesar de você estar protegido, o seu provedor de internet não saberá quais conteúdos você está acessando, mas ele saberá que você está usando o Tor. E obviamente você pode ser identificado se fizer algum login ou cadastro, mesmo utilizando o Tor. Muita gente pode pensar que VPN e a rede Tor é a mesma coisa, mas na verdade essas tecnologias possuem várias diferenças, pois embora as ferramentas forneçam criptografia e redirecionam o seu tráfego web para outra rede, uma diferença fundamental é que as VPNs são serviços oferecidos por empresas centralizadas, enquanto a rede Tor é descentralizada, de código aberto e administrada por voluntários. E além disso, o Tor e a VPN adotam abordagens diferentes para rotear os dados. A VPN envia seu tráfego web para um servidor, que o transmite para a internet. Já o método do Tor, ele redireciona seus dados por meio de uma série de nós independentes. Isso acaba tornando a rede Tor mais lenta, mas esse processo de nós torna mais difícil associar a sua atividade com a sua identidade. Bom, essas foram duas formas, digamos, de você conseguir acessar e conectar a internet de forma anônima, segura e privada. E assim, essas tecnologias de Tor e VPN não são infalíveis, pois se você estiver sendo procurado, sei lá, pela agência de inteligência dos Estados Unidos, muito provavelmente você vai acabar sendo rastreado, pois eles possuem vários métodos para burlar esses protocolos e te identificar. Mas tirando a situação extrema, essas formas de proteção são muito úteis sim, para te proteger de perseguição, censura e controle dentro da internet. Mas ok, para acessar a internet já estamos, digamos bem, usando VPN e Tor. Mas e quando o sistema operacional que nós usamos podem ter várias informações e dados pessoais nossos? Sim, eu estou falando do Windows, do macOS ou iOS e Android. Bom, esses sistemas são de empresas centralizadas, como Microsoft, Apple, Google, as famosas Big Techs, que te controlam sem você saber. E se você quer ter liberdade, privacidade e anonimato, provavelmente vai ter que deixar de usar esses sistemas, pois confiar sua liberdade e privacidade nessas empresas é quase igual confiar no governo. Então, qual sistema devemos usar focado em privacidade, anonimato, liberdade de informação? Então, apresento para vocês o sistema operacional Linux, com a sua distribuição chamada Tails, que talvez seja um dos sistemas mais protegidos que você vai conseguir utilizar hoje em dia. Mas antes de falar do Tails, eu quero falar do Linux primeiro. Bom, o sistema Linux é amplamente conhecido por ser um sistema open source de código aberto, onde qualquer pessoa pode utilizar, estudar, modificar e distribuir livremente de acordo com os termos de licença. Foi desenvolvido pelo programador Linus Torvalds. Como é um sistema livre, foram desenvolvidas várias distribuições baseadas nesse sistema, como o Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora Linux, Linux Mint, Ubuntu e etc. Todas essas versões são bastante interessantes e cada uma é focada em um propósito diferente. Mas existe uma versão que é focada principalmente em privacidade, segurança e anonimato, que é o Tails Linux. Bom, o Tails Linux é uma distribuição Linux baseada no Debian e tem o objetivo de manter sua privacidade, anonimato e segurança de quem utiliza.
e é usado para burlar censura e controle em países, pois ele se conecta na internet pela rede Tor e o sistema foi criado para funcionar através de um CD ou USB executável e não deixar vestígios, a não ser que o usuário queira. Ele também possui um sistema amnésico, o que significa que ele irá apagar todas as informações no sistema depois que for utilizado, onde o Tails nunca grava nada no disco rígido, ele roda somente a partir da memória do computador, e a memória é totalmente apagada quando você desliga o Tails. Então é necessário configurar o sistema de persistência para você salvar algumas informações que você deseja manter salvo, onde essas informações na persistência são criptografadas. E esse sistema é muito utilizado por ativistas, jornalistas que fogem de perseguição e pessoas que querem privacidade e segurança como eu e você. E acabou ficando bastante conhecido pelo ativista Edward Snowden, que denunciou os abusos de vigilância da NSA dos Estados Unidos. Bom, esse sistema vem configurado com várias aplicações focadas na segurança, como o próprio navegador Tor, com o uBlock, que também bloqueia anúncios, Thunderbird para e-mails criptografados, KeePassXC para criar e armazenar senhas fortes, LibreOffice, um conjunto de ferramentas para escritório, OnionShare para compartilhar arquivos através da rede Tor, Metadata Cleaner para remover metadados de arquivos, e as aplicações são automaticamente bloqueadas caso você tente se conectar à internet sem usar a rede Tor. Então, se você busca segurança, privacidade e anonimato, o sistema Tails Linux pode ser perfeito para isso. Bom, agora que nós já conseguimos montar um bom setup para acessar a internet e proteger nossos arquivos com VPN, Tor e Tails, e você já aprendeu que não deve ficar espalhando seus dados pessoais por aí, com boas práticas para preservar suas informações, agora finalmente conseguimos se conectar à internet de forma muito mais segura, privada e anônima. Todas essas tecnologias são muito legais e úteis, mas elas meio que servem apenas para você acessar alguns sites da internet ou receber e transmitir dados de forma anônima. Mas agora eu quero poder me comunicar com as outras pessoas, igual nas redes sociais, mas sem precisar ser rastreado ou ter que fornecer meus dados pessoais para essas Big Techs. Bom, será que isso é possível? Existe algum local na internet realmente anônimo, seguro e de livre comunicação como esse? Bom, eu não estaria falando nisso se não existisse, né? Então, apresento para vocês o Nostr, ou Nostr. Bom, o Nostr é uma tecnologia bastante inovadora que ainda está no seu início, mas vem se desenvolvendo, pois a ideia por trás do Nostr é ser um protocolo de comunicação para redes sociais para ser resistente à censura e validadas criptograficamente, no qual as pessoas podem trocar mensagens umas com as outras por meio de clientes ou aplicativos que podem ser criados dentro da rede por qualquer desenvolvedor. E os maiores clientes ou aplicativos hoje, dentro do protocolo do Nostr, são o app Deimos para a Apple Store, o app Amethyst na Play Store, em Web, Iris e Snort Social. Então, por exemplo, você pode mandar uma mensagem no celular usando o Deimos e ser lido ou respondido pelo Snort no computador. O Nostr vem ganhando muitos apoiadores desde que surgiu, como o próprio Edward Snowden, Alex Gladstein, que é um ativista dos direitos humanos, e Jack Dorsey, criador do Twitter, onde o próprio Dorsey doou cerca de 14 bitcoins, cerca de 1,6 milhão para ajudar no desenvolvimento do Nostr. E o mais curioso e legal de tudo isso, o criador dessa tecnologia é brasileiro. Seu nome ou nickname é Fiat Jaf. Bom, ele prefere ficar anônimo, mas explica que o Nostr é uma tentativa de criar uma espécie de Twitter descentralizado, onde todos possam se expressar livremente, sem medo de ser excluídos daquele espaço, como acontece no Twitter. E só uma explicação rápida de como funciona o Nostr. Bom, no Nostr você não precisa necessariamente criar uma conta, pois o protocolo não quer saber nenhum dado pessoal do usuário. Você quer o seu e-mail. Para acessar o ecossistema do Nostr, é necessário gerar apenas uma combinação de chaves criptográficas, uma pública e outra privada. Bom, a chave pública é a forma como as pessoas te encontram e interagem no Nostr, e a chave privada funciona como se fosse a sua senha para logar nos clientes, e deve ser guardada com o máximo de proteção e privacidade. E uma vez dentro do cliente, o usuário escreve mensagens para os servidores e são enviadas para chamadas relays. Então, se você busca privacidade e principalmente não ser censurado nas redes sociais, o Nostr é uma ferramenta perfeita para isso. Mas apenas isso não é o suficiente para você ficar livre das garras do controle dos governos e empresas. Ainda preciso pensar uma forma de não ser financeiramente dependente desse controle ou das CBDCs que eu falei anteriormente. E olha só que legal, pois existem hoje uma tecnologia que protege você financeiramente também, que é o Bitcoin. Sim, o famoso e famigerado Bitcoin, que muita gente já ouviu falar, mas poucas pessoas pararam para pesquisar ou estudar para entender como realmente funciona. O Bitcoin e as criptomoedas possuem uma certa polêmica em cima dessa tecnologia, pois diferentes pessoas têm diferentes opiniões sobre o Bitcoin e as criptomoedas. Bom, tem gente que fala que é golpe, esquema de pirâmide, ativo de especulação, e já tem outras pessoas que falam que é o novo ouro digital, e etc.
Bom, eu tendo a me encaixar mais no segundo grupo, que é mais entusiasta com a tecnologia do Bitcoin e da blockchain. Pois para o nosso tema do vídeo, de tecnologias para te proteger ou te libertar, o Bitcoin, pela forma como foi desenvolvido a sua tecnologia, possui características nesse sentido desde a sua origem. Tá, mas como funciona o Bitcoin e a blockchain? Bom, o Bitcoin é basicamente uma moeda virtual, como se fosse um dinheiro da internet. Mas a sua grande característica é que não possui nenhum controle centralizado, nem de governo, nem de empresa, nem de ninguém. Em outras palavras, o Bitcoin não tem um dono por trás, diferente do real, dólar e outras criptomoedas. O que mantém a rede do Bitcoin funcionando são os nós que validam a rede e os mineradores que são recompensados pela força computacional que é fornecido para proteger e trazer transparência à rede. E como é uma moeda virtual, possui uma rede de compartilhamento ponto a ponto P2P, onde os usuários dessa rede são anônimos, mas todas as transações feitas são gravadas para todo mundo ver dentro da blockchain, trazendo mais segurança à rede. Bom, a sua origem é meio desconhecida, mas acabou sendo atribuído a criação do Bitcoin a Satoshi Nakamoto, onde muitos acreditam que ela foi feita por um grupo de várias pessoas e programadores, Mas foi criado no ano de 2008, onde foi lançado o famoso White Paper, onde ele explica o funcionamento da rede do Bitcoin mais detalhadamente e possui outras informações como que só serão emitidas 21 milhões de moedas no total e que serão mineradas até no máximo ano de 2140. Bom, o Bitcoin e a blockchain possuem muitas informações sobre o seu funcionamento, seu histórico, possui vários conceitos que depois eu quero fazer um outro vídeo mais detalhado sobre o Bitcoin e o dinheiro digital, que aí sim nós podemos mergulhar mais a fundo nesse tema. Mas para agora, no vídeo, eu quero apenas me atentar mais para essa parte do porquê o Bitcoin é uma arma poderosíssima, não só para te proteger do controle, mas também para atacar toda a forma e o conceito sobre o sistema financeiro atual e vários outros paradigmas em relação à liberdade financeira e à separação do dinheiro e do Estado. Mas o que o Bitcoin tem de especial? E por que ele te liberta? Bom, talvez você não saiba, mas o Bitcoin em autocustódia, ou seja, você mesmo guardar seus Bitcoins, é provavelmente a maior propriedade privada que já existiu na história da humanidade. Isso quer dizer que, dependendo da forma como você compra e guarda seu Bitcoin, é praticamente impossível saber que você possui Bitcoin ou o quanto você tem, e apenas absolutamente você sabe da existência dele. Também, nunca ninguém poderá te tomar ou confiscar o seu Bitcoin, já que não existe nenhuma entidade central por trás dele. Bom, só por esse poder que o Bitcoin te dá, ele obviamente vai no total oposto de como funciona o dinheiro atual e o sistema financeiro no geral. Então, o Bitcoin ele pode ser a arma definitiva para você proteger o seu patrimônio, anonimato, privacidade, liberdade, sem precisar usar o sistema atual. Mas nem tudo são flores, pois para conseguir esse nível de liberdade que o Bitcoin te dá, você vai precisar seguir várias etapas, que se for feito de forma errada, pode acabar fazendo o total oposto, e pode até fazer você perder o seu suado dinheirinho para algum golpista ou etc, Bom, a primeira coisa que eu tenho que pensar, como eu compro Bitcoin sem ser rastreado? Para você ter Bitcoin, são basicamente três formas. A primeira é você ter que comprar com alguma corretora, quase igual quando se compra ações de empresas, ou então comprando P2P diretamente com o vendedor, sem a ajuda de terceiros, ou então minerando o Bitcoin. Mas se você comprar de uma corretora, você vai ser obrigado a fazer o KYC, ou KYC, onde automaticamente o governo e a corretora saberá as informações sobre o seu Bitcoin, perdendo totalmente a sua privacidade e anonimato. Mas as melhores opções para você ficar anônimo e sem rastreio, ou seria comprando P2P com alguém de confiança, que você possa comprar sem problema, ou por sites e sistemas que não exigem o seu cadastro com o KYC. E a compra e a venda é feito também de forma P2P, como em alguns sites, como por exemplo um chamado BISC, que é um sistema que possui contratos inteligentes, onde funciona justamente dessa forma, sem precisar de cadastro e nenhum outro dado pessoal seu. São apenas vendedores e compradores que querem trocar o seu dinheiro fiat pelo Bitcoin, ou vice-versa. Existem outros sites que também fazem isso, então se caso você for comprar Bitcoin anônimo, sem rastreio ou sem KYC, pesquise bem os sistemas e sites que podem fazer isso, para você não ter dor de cabeça depois. Bom, depois que você conseguiu comprar o seu Bitcoin anônimo, sem rastreio, agora a gente tem que pensar em como guardar o seu Bitcoin. Bom, o processo de guardar o seu Bitcoin, ele é simples, mas um pouco complexo. Pois primeiramente, você vai precisar de uma carteira para guardar o seu Bitcoin. Bom, e essas carteiras basicamente existem em dois tipos. Tem as carteiras Cold Wallet e as Hot Wallet. E o que isso significa? Bom, as carteiras Hot Wallet ou carteiras quente são carteiras que funcionam de forma online, geralmente são aplicativos de celular ou sites no desktop. Mas como esse tipo de carteira fica conectado com a internet o tempo todo, são muito mais passíveis de ataques hacker ou outros golpistas. Então, o recomendado é que você tenha um valor baixo nesse tipo de carteira, apenas para comprar o cafezinho do dia, digamos assim.
Mas o tipo de carteira que você tem que ter, caso seu objetivo seja acumular Bitcoin a longo prazo, são as Cold Wallet ou Hardware Wallet. Pois aí sim, essas carteiras ficam totalmente offline, sem correr o risco de sofrer com ataque hacker. Bom, existem várias carteiras físicas que também fazem essa autocustódia, como por exemplo as carteiras das marcas Trezor, Ledger, Cold Card, entre outras, onde possuem vários dispositivos de segurança para você não perder seus bitcoins. Mas aí você deve estar pensando, o que exatamente eu tenho que guardar para manter as carteiras seguras? Bom, quando você cria ou compra uma carteira de Bitcoin, são geradas palavras ou seeds, sementes, geralmente de 12 a 24 palavras, que, explicando grosseiramente, é como se essas palavras fossem códigos para identificar a sua carteira e o endereço para você poder acumular o Bitcoin, onde só você vai ter acesso a ele. Então, é extremamente importante você guardar muito bem essas palavras, pois elas são basicamente a sua carteira, e quem tiver acesso a elas vai ter acesso ao seu Bitcoin. Então, geralmente, é recomendável você guardar essas palavras em um local offline, longe da internet. Você pode anotar em um papel e guardar em um cofre, por exemplo, ou anotar as palavras em placas de metal fisicamente também, já que é muito mais resistente a incêndios, enchentes, etc, né? Tá, mas e quais são as vantagens e desvantagens de se investir ou acumular Bitcoin? Bom, a primeira vantagem óbvia é você ser uma pessoa financeiramente totalmente livre, com absolutamente nada podendo te rastrear, confiscar ou lhe tomar. O Bitcoin também é uma moeda internacional, não existe fronteiras. E mesmo que algum país bloqueie sua existência, isso vai ser inútil, pois não tem como o governo saber que você possui Bitcoin, e mesmo que ele saiba, o governo só vai poder ter acesso ao seu Bitcoin se ele tiver acesso às suas palavras-chave e à sua senha, a passphrase. E mesmo em situações extremas, onde você seja sequestrado e obrigado a falar suas palavras e senha, ainda assim você pode ter várias carteiras, com diferentes quantidades de Bitcoin espalhadas. Então, até mesmo em situações extremas, o Bitcoin em autocustódia é uma excelente forma de te proteger contra criminosos, bandidos, governos autoritários e etc. Bom, o governo ele pode dificultar bastante você comprar como é feito na China e em outros países, mas ele não poderá fazer absolutamente nada com os Bitcoins que você já possui. E outra vantagem também é que a tecnologia do Bitcoin está muito no início. Se o código e a rede se manter do jeito que está, a tendência é que o Bitcoin irá se valorizar muito mais. Pois, como eu falei antes, é uma moeda muito escassa, que vai existir apenas 21 milhões de unidades no total, e a sua inflação é totalmente controlada e previsível, onde a cada 4 anos é diminuído pela metade a recompensa aos mineradores, onde tudo é feito por código e cálculo matemático. Algo que é totalmente oposto dos governos atuais, que amam inflacionar e destruir a própria moeda. Então, é bem seguro afirmar que no futuro o Bitcoin só tende a se valorizar e o real, dólar, euro e todas essas moedas emitidas por bancos centrais só vão se desvalorizar. E as desvantagens? Bom, a desvantagem do Bitcoin é a total responsabilidade que você terá que ter para fazer a custódia desse ativo. Pois, como eu falei anteriormente, se caso você for hackeado ou perder suas palavras-chave, simplesmente acabou, não tem para quem recorrer. A responsabilidade é 100% sua. Se você cometer um erro, ou se você acabou sendo rastreado por algum golpista ou pelo governo, você pode realmente perder tudo. Mas assim, isso só acontece se você cometer uma quantidade muito grande de erros, como deixar seu Bitcoin em uma corretora centralizada, ou deixar seu Bitcoin nas hot wallets, não proteger ou guardar suas palavras-chave, ou ficar falando e espalhando que você possui Bitcoin, né, e etc. E outro ponto negativo que as pessoas apontam é a sua volatilidade, onde seus preços realmente variam muito. Então, se você for usar o Bitcoin para especulação, você pode acabar se frustrando. E a última reclamação muito frequente são as taxas para poder usar o Bitcoin. Bom, de fato, quanto mais o Bitcoin sobe seus valores, maior acaba sendo a taxa de mineração e validação. Mas isso pode ser facilmente resolvido com as outras camadas do Bitcoin, como a Lightning Network ou a Liquid, entre outros. Bom, eu já dei um resumo e falei bastante do Bitcoin. E a ideia do vídeo não é exatamente se aprofundar nessas tecnologias, mas sim mostrar para vocês que existem sim alternativas para você se proteger e defender contra esse controle que está cada vez maior no mundo, dentro e fora da internet. Tá, mas eu acho que você já deve ter percebido que todas essas tecnologias para te defender, elas possuem algo em comum, que é a criptografia, que ela sim é fundamental para te proteger desse controle. E graças a essa tecnologia, é possível acessar a internet de forma anônima, comprar e vender ativos sem ser rastreado e se comunicar com outras pessoas sem ser censurado também. Onde nós, como indivíduos que buscamos a liberdade, temos que valorizar e defender a todo custo essa arma de guerra chamada criptografia. Pois é por meio dessa invenção e tecnologia que você poderá ser um indivíduo livre sem ser controlado por ninguém.
E para finalizar, eu quero fazer uma conclusão desse vídeo e debater um pouco sobre tudo que foi falado. Eu sei que esse vídeo pode causar uma certa controvérsia, pois eu sei também que não é todo mundo que dá muita importância ou valoriza a liberdade ou a independência das pessoas. E eu já posso até prever que muitas pessoas, vão pensar ou estão dizendo: para que eu vou querer usar todas essas tecnologias se eu não tenho nada a esconder? Ou então, para que tudo isso de proteção e privacidade? Só se for para cometer crimes ou coisas ilegais. Bom, se você tem essa visão e ainda está assistindo o vídeo até aqui, bom, não é que eu acho que você está errado, eu só acho que você está tendo uma visão um pouco rasa, pois não tem problema nenhum você confiar nas instituições políticas, nas empresas, etc. Eu também não uso 100% do tempo essas tecnologias, até porque se eu fizesse isso, eu não estaria postando esse vídeo aqui no YouTube. Mas não é porque você não quer usar ou não precisa usar essa tecnologia para te proteger no momento, que significa que elas não devam existir. Pois se caso o pior acontecer, de controle praticamente total, com censura, perseguição, lista negra e etc., o que é algo que já aconteceu muitas vezes no passado e ainda acontece bastante em vários países do mundo, ter essas tecnologias e saber usá-las será fundamental para você proteger a si próprio e aqueles que você ama. Bom, obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.